dos ex-integrantes do grupo One Direction acabou falecendo. Mas você sabe quem é Liam Payne? Vem comigo que eu vou te contar. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Letícia Lete, caso você ainda não conheça, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Da Oi Produção. Oi. Você sabe quem é Liam Payne? Não sabe? Não. O nome completo dele é Liam James Payne. Liam nasceu dia 9 de agosto de 1993. Ele morreu com 31 anos. Olha, eu não sei falar isso aqui. Eu não sei falar nem a cidade, nem o estado, eu só sei falar Inglaterra. Ele nasceu na Inglaterra. Agora, o nome do resto vai estar aparecendo aí em cima para vocês, porque não tem condições, tá? Ele estava em atividade de 2010 até esse ano, ele ainda estava aí trabalhando na música, né? Era cantor, compositor e tocava alguns instrumentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Na sua família temos o seu pai, que se chama Geoff Payne, a mãe Karen Payne, os irmãos Ruth Payne e o Nicola Payne, os dois mais velhos que o Liam, o filho Bear Gray Payne, ele tem 7 aninhos, e a namorada atual dele, a Kate Cassidy. O Liam nasceu com um problema de saúde, porque um dos rins dele não funcionava. Então, durante muito tempo da sua vida, ele passou em hospitais. Inclusive, para sobreviver, os médicos precisavam injetar 32 injeções no braço dele por dia. Mas, superando aí os problemas de saúde e o início da sua vida todo, anos dentro de hospital, ele conseguiu aí sair, viver bem, e isso não foi um problema para ele no resto da vida dele. Não foi um problema. O seu maior sonho de infância era ser atleta olímpico, mais especificamente corredor. Então, durante vários anos da vida dele, quando ele era criança, ele acordava bem cedo, saía para correr 8 quilômetros todo dia e depois ia para a escola. Isso que é força de vontade, né? Quando a gente fala que a criança quer ser astronauta, ela não sai voando por aí. Que bom, né? Na escola, ele descobriu que ele tinha um grande talento para música aí. E aí ele percebeu que ele gostava muito disso e que talvez ele queria fazer isso no futuro e não correr. O tempo foi passando, ele foi pegando cada vez mais gosto aí pela música e ele decidiu que ele não queria correr mesmo, que ele queria se tornar aí um grande artista musical. Aos 12 anos, então, ele se juntou aí ao grupo Pink Productions, que era um grupo de artes cênicas aí de teatro, de peças de teatro. Ele chegou a fazer um musical com esse grupo aí lá na Inglaterra e tudo mais. É um grupo ali da cidade dele, né? Ainda nesse período, o Liam começou a lutar boxe. Isso porque ele disse que ele sofria muito bullying na escola e ele queria arranjar alguma forma aí de se defender. E aí ele disse o seguinte: eu tinha que aprender a me defender e aos 12 anos lutava contra um treinador de 38 anos. Eu quebrei meu nariz, tive meu tímpano perfurado e chegava em casa com o rosto machucado e inchado. Mas isso me deu confiança e eu saí muito melhor nos anos seguintes. Depois da escola, o Liam foi fazer o curso lá de tecnologia musical tá aparecendo aí em cima, porque o nome lá do lugar é uma instituição de ensino superior local lá da cidade dele, que eu não sei falar o nome. Além disso, junto ali durante o curso, ele também fez aulas de canto, piano, violão e guitarra. Com 14 anos, em 2008, o Liam fez um teste para entrar no reality show The X Factor, um reality muito famoso aí, todo mundo conhece. Ele cantou a música Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra, muito bonito, adoro essa música. E ele conseguiu entrar, mas ele foi eliminado na última rodada do programa por ele ser jovem demais. Aos 16 anos, em 2010, ele decidiu tentar de novo e voltar pro reality. Ele conseguiu entrar de novo no reality, porque esse cara é bom, cantando a música Cry Me a River, do Arthur Hamilton. Dessa vez ele foi mais longe, competindo com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, que são os integrantes ali do One Direction. Eles estavam competindo entre eles
junto com alguns outros participantes ali, né? Em um ponto da competição, eu não sei se era por conta dos meninos serem muito parecidos, terem uma estética ali meio parecida, ter uma vibe, a voz, não sei. Ou se era porque os jurados não queriam eliminar todos eles. Não sei porquê, mas 2 dos jurados do programa sugeriram, né, para os 5 meninos que eles se juntassem e competissem no programa como um grupo, ao invés de cada um competir no solo. E eles fizeram isso, né? Eles seguiram aí o conselho dos jurados. Na competição, o grupo acabou ficando em terceiro lugar, perdendo para 2 solos, mas eles ficaram ali no top 3, né? Por mais que eles não ganharam a competição, eles ficaram extremamente famosos depois, mais famosos do que as outras pessoas que estavam competindo. E em 2011, então, a gente começa aí a carreira do One Direction, porque quando acaba o programa, eles decidem continuar ali como um grupo, né? Eles lançaram o primeiro álbum chamado Up All Night. Logo que ele estreou, ele já ficou número 1 nas paradas aí da Billboard, o que é um grande feito, e ele de fato se tornou o primeiro grupo britânico a conseguir o número 1 aí da Billboard. Então, o primeiro álbum já foi um marco, né? Depois disso, uma sequência de músicas e álbuns foram deixando eles cada vez mais e mais e mais famosos. As pessoas cada vez escutavam mais, eles se tornaram astros mundiais, né? O Liam, além de cantar no grupo, ele se dedicava à discotecagem e criar remixes. Então ele fazia o quê? Ele pegava as músicas do One Direction e fazia remix. Então a música era lançada normal e lançada a versão remix. Para isso ele criou um pseudônimo só para o produtor de remixes, né? Então tinha o Liam cantor e o Liam produtor de remix. E para produzir os remixes ele se chamava Peino. Isso é muito comum, muitos artistas têm isso, inclusive até do BTS, o Suga do BTS, ele é conhecido como Suga no BTS e August D na carreira solo. Muitos deles fazem isso, né? Com isso, Liam criou alguns remixes aí que chamaram a atenção do público. Entre eles tem a música You and I, Still My Girl e Drag Me Down, as 3 do One Direction. Eles lançaram as músicas originais e o Liam lançou também as músicas versão remix. Além dessas músicas, o Liam também chamou a atenção remixando a música I Don't Care da cantora Cheryl, uma cantora famosa na época lá nos Estados Unidos. E essa cantora, Cheryl, foi uma das juradas do The X Factor no primeiro programa que o Liam tentou entrar. Ela foi uma das juradas que apoiou o Liam a entrar e tudo mais. No outro programa que ele entrou, ela já não estava mais. A Cheryl gostou muito do remix do Liam, agradeceu o cantor publicamente pelo remix e incluiu o remix dele em um álbum com outros remixes também das músicas dela. Em 2015, então, um dos integrantes do grupo acabou saindo, né, o Zion. Ele saiu e resultou no One Direction continuando carreira aí com 4 integrantes. Mas, como a gente já sabe, né, geralmente isso não funciona muito e não deu muito certo. Então, em 2016, de fato, o grupo entrou oficialmente em ato, depois acabou e os integrantes foram cada um para suas carreiras solos. 2 integrantes que ficaram muito famosos foi o Harry e o Zayn, os outros não ficaram tão famosos quanto eles, mas eles seguiram todos uma carreira solo aí. Ainda por esse período, o Liam apareceu na capa da revista Atitude, uma revista famosa aí, se tornando um marco, pois foi o primeiro integrante do One Direction a aparecer em uma capa de revista, né, aparecer na capa, sozinho, sem o grupo, e a dar uma entrevista sobre a carreira solo. Ele foi o primeiro dos meninos a fazer isso. Infelizmente, a carreira solo do Liam não foi muito bem sucedida, não deu muito certo. Eu acho que de todos os meninos, a dele é que foi mais fracassada. É óbvio que não tem como a gente dizer assim, foi isso que fez a carreira fracassar. É óbvio que não tem como fazer isso. Mas o que a gente sabe é que o Liam não tinha um bom estado psicológico. Ele também tem várias coisas aí na internet falando sobre ele ter vício em álcool, usar drogas, esse tipo de coisa. Então ele não estava muito legal. Várias coisas assim nesse sentido que podem ter feito com que o Liam não conseguisse manter o foco nos seus propósitos profissionais, né? Então, assim, várias coisas ali da vida pessoal dele que não estava dando. E se você não consegue controlar nem sua vida pessoal, não vai conseguir controlar seus objetivos profissionais. Talvez seja por isso, mas não tem como saber exatamente o que estava acontecendo, né?
Mesmo assim, algumas produções do Liam tiveram um certo alcance aí no público, como seu primeiro single chamado Strip Daddy Down, que conta com a participação do rapper Quavo e fez parte do seu primeiro álbum solo. Então essa música aí chegou na galera legal, mas o resto do álbum aparentemente não. E a música For You, junto com a cantora Rita Ora. Essa música ela ficou um pouquinho mais famosa porque ela faz parte da trilha sonora dos 50 Tons de Liberdade. Em 2023, o Liam anunciou então que ele ia lançar seu segundo álbum, que estava sendo aí produzido. Continuou sendo produzido. A primeira música desse álbum foi lançada no início desse ano, 2024, e se chama Teardrops. Porém, o álbum acabou não sendo lançado, não sendo concluído. Por quê? Porque veio fatídico, né? No dia 30 de setembro desse ano, 2024, o Liam viajou para a Argentina para assistir a um show do ex-colega de grupo dele, o Niall Horan. Ele foi lá para assistir o show do Niall. A viagem acabou se estendendo e o Liam passou mais tempo lá do que o previsto. A gente não sabe os motivos, não sabe o porquê disso, né? Até que dia 16 de outubro, há exatos 7 dias atrás, ele foi encontrado morto no pátio do hotel que ele estava hospedado em Buenos Aires. Um tempo antes da morte acontecer, né, os funcionários ali do hotel ligaram para a polícia falando que um suposto homem estava causando uma baderna no quarto do hotel. Isso porque hóspedes ali dos outros quartos ao redor, né, falaram que estavam escutando muitos gritos altos, barulhos de coisa quebrando, sons que eles descreveram como um homem muito agressivo. E aí eles reclamaram com os funcionários ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou no local, o Liam já estava morto, e aí eles entraram lá no quarto dele e descobriram que de fato ele era o cara que estava fazendo toda a baderna. Eles encontraram muitas coisas destruídas pelo quarto, TV quebrada, vidro quebrado, um monte de coisa, assim, uma bagunça, além de muitos resquícios de álcool e drogas. O laudo inicial das investigações aí, que ainda tá acontecendo, inclusive nem liberaram o corpo do Liam ainda, já faz 7 dias e ainda não liberaram, porque as investigações ainda estão rolando. Mas o laudo diz que ele morreu de politraumatismo com sangramento interno e externo. Isso porque ele caiu do 3º andar do prédio a uma altura de 13 metros. Como eu falei, as investigações ainda estão rolando. Isso porque não há uma certeza de se o acontecimento foi um acidente ou se foi um suicídio intencional. E por que eu digo intencional? Vou dar um exemplo usando esse aqui, porque é do que a gente tá falando. Vamos supor que ele bebeu, usou droga pra caramba, entrou em um surto psicótico e olhou a sacada e falou, e se eu pular? E se eu voar? Entendeu? Porque ele tava num surto, acabou pulando, morreu. Isso foi um suicídio, mas não foi um suicídio intencional, porque ele não tava são. Agora, um suicídio intencional é aquele onde a pessoa sabe que ela quer pular, entendeu? Onde ela pula de propósito. Ela vai lá e fala, quero morrer. Ela se mata. Ou então, numa situação, por exemplo, vamos supor que ele, antes de se embebedar, de se drogar, de tudo mais, quando ele estava são, ele queria se matar, mas ele não tinha coragem. E aí ele ingeriu tudo, ele fez tudo, entrou num surto psicótico e pulou. Nesse caso também é suicídio intencional, porque ele queria fazer aquilo. Só que eles não descobriram ainda se ele caiu sem querer, se foi um suicídio, eles não sabem nada. Então eles estão aí tentando investigar mais para botar um fim no caso, né? Antes de morrer, o Liam estava claramente transtornado em um surto psicótico depois de utilizar álcool e drogas, como eu falei para vocês. Ele claramente estava surtando. Os fãs acreditam que esse surto aconteceu, né? Tudo que ele ingeriu aí dessas drogas aí, esse surto psicótico, aconteceu por um momento que ele teve de nostalgia, relembrando momentos muito felizes da vida dele. Isso porque o Liam, pouquíssimo tempo antes de morrer, postou diversas fotos antigas, de momentos felizes antigos da vida dele, no seu perfil do Snapchat. Vários fãs viram aquelas fotos em tempo real, tiraram prints, tem as fotos todas que ele postou e tudo mais, incluindo uma foto com a sua atual namorada.
Quando ele postou essa foto, todo mundo achou que ela tava lá com ele. E aí, quando saiu a notícia da morte, ficou todo mundo cobrando ela porque acharam que ela tava lá. Só que descobriram que, na verdade, aquela foto que ele postou era uma foto antiga, porque ela já tinha postado essa foto no seu perfil do Instagram ano passado. Qual a cena que as pessoas acreditam? O Liam viu fotos antigas. O Liam, ele já tinha problemas, assim, eu falei, com vício em álcool, depressão, esses negócios. Viu umas fotos antigas, começou a beber e usar droga pra caramba, acabou tendo um surto psicótico e acidentalmente caiu. É nisso que os fãs acreditam. Os ex-integrantes do grupo aí do One Direction, durante a semana, postaram mensagens de luto pro cantor, né? Tanto no perfil oficial do grupo, que ainda tá ativo lá nas redes sociais, quanto nos perfis individuais de cada um deles. Eu tirei prints aí das mensagens, traduzi, mas eu traduzi pelo Google, então não deve estar 100% certo, né? Pode ser que esteja alguma coisa errada aí. Mas vai estar aparecendo aí pra vocês lerem se quiserem, mais pra vocês saberem, se quiserem saber o que exatamente os meninos falaram. Agora nós vamos falar aí sobre uma coisa sobre a vida do Liam, que é uma grande polêmica, com relacionamentos amorosos. O Liam já teve alguns relacionamentos amorosos, mas existem 3 que foram mais comentados pela mídia e ficaram mais famosos aí, né? E eu vou contar porque, de certa forma, influencia na história dele aí, então eu vou falar pra vocês. O primeiro relacionamento é com a tal da cantora Cheryl Cole. Esse relacionamento começou em 2016 e teve muito impacto nas notícias por conta da diferença de idade deles e da forma como tudo aconteceu. Isso porque Cheryl e o Liam se conheceram quando o Liam ainda tinha 14 anos de idade e a Cheryl tinha 24. Eles têm 10 anos de diferença. Se conheceram em 2008 lá naquela audição que eu falei do The X Factor. Nada entre os dois aconteceu, obviamente, pelo amor de Deus, o garoto tinha 14 anos de idade, né? Ele era muito menor de idade, não era pouco não. Nada aconteceu entre os dois, o Liam foi eliminado, blá blá blá, como eu já contei pra vocês. Então, anos depois, quando o Liam já estava extremamente famoso, falei em 2016, foi o ano que o One Direction acabou, então ele já estava super famoso, eu tinha estourado com o One Direction e tudo mais. Os dois acabaram se reencontrando, começaram um relacionamento amoroso escondido, justamente porque sabiam as pessoas iam falar merda. E foi o que aconteceu. Quando se tornou público, virou um alvoroço nas redes sociais, todo mundo só criticava, falava disso, blá blá blá. O casal, então, teve um filho em 2017, que é o Bir, que é o único filho do Liam. Porém, o relacionamento deles acabou terminando em 2018, mas eles continuaram uma amizade aí, provavelmente em prol ali da criança, né? Ela chegou a postar um monte de mensagem de luto, falou um monte de coisa, que ela tava triste, que era uma coisa muito difícil, blá blá blá. Que ela não sabia como ia ser o futuro do filho dela, tudo esse negócio assim. Ela postou lá as mensagens de luto pra ele. Aí, em 2019, o Liam iniciou um relacionamento com a influenciadora digital chamada Maya Henry. Esse relacionamento acabou em 2022 e a Maya chegou a se pronunciar nas redes sociais e em entrevistas algumas vezes, dizendo que o Liam tentava constantemente mandar mensagens para ela e algumas das mensagens eram bem perturbadoras, falando que ele não estava legal, que ele estava mal e dizendo que ele ia morrer. Por conta de tudo que a Maya saiu falando aí nas redes sociais, né? Tudo que ela falou, os fãs começaram a acusar o Liam, literalmente acusar, encher o saco dele, por ter submetido ela a um relacionamento abusivo. Isso tudo principalmente porque alguns meses antes da morte do Liam, a Maya publicou um livro ficcional chamado Looking Forward, que conta a história de um relacionamento conturbado entre um astro da música e uma fã. E óbvio que as pessoas acreditaram aí que essa história, na verdade, é a história real do relacionamento dos dois. Não sei se a Maya acabou se pronunciando ou não, falando se era ou não era, mas todo mundo acreditou aí que era a história deles. Então, lembra que eu falei pra vocês que ficaram acusando, enchendo o saco dele lá do relacionamento abusivo com a Maya? Depois da morte do Liam, começaram a acusar a Maya de provocar a morte do Liam. Porque a internet é maluca, as pessoas são loucas. E eles acusaram a Maya pela morte do Liam porque ela teria visto as mensagens do Liam falando que ia morrer, pedindo ajuda pra ela e ela teria ignorado. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ela não tem obrigação nenhuma de falar com esse cara. Nenhuma. O cara tava enchendo o saco dela. Sabe? Tipo, não tem obrigação nenhuma. Não vai nesse negócio do fica comigo ou vamos matar.
Não vai nisso, sabe? Procura ajuda, manda procurar ajuda, vai atrás da família, fala pra família, sei lá, qualquer coisa. Mas não. Outro relacionamento muito comentado, principalmente no momento atual, é o que eu falei pra vocês da namorada atual dele, né? A influenciadora digital Kate Cassidy. Gente, não confunda, existem duas Kate Cassidy. Existe a Kate Cassidy modelo e atriz, e existe a Kate Cassidy influenciadora digital. São duas pessoas muito diferentes, inclusive parecem muito. O relacionamento deles começou em 2022 e eles estavam juntos aí até agora. Até há 7 dias atrás, né, no caso. A Kate foi para a Argentina junto com o Liam no dia 30 de setembro. Eles foram juntos. A Kate, inclusive, chegou a registrar vários dos momentos iniciais ali da viagem em um vídeo que ela fez para o TikTok, onde o Liam, inclusive, aparecia em diversos momentos ali daquele vídeo, parecendo estar tudo bem. A viagem era para durar 5 dias, mas se passou 2 semanas, eles ainda estavam por lá e a Kate não aguentava mais. Então, ela já cansada, querendo voltar para casa, pegou uma alergia de pele ainda por cima, e aí ela decidiu o quê? Vou sozinha. Deixou, largou o Liam lá e foi pegar o avião, tudo, voltou pra lá sozinha. Na volta, ela fez novamente um outro vídeo registrando os momentos da volta da viagem no dia 14 de outubro. Lembrando que o Liam morreu no dia 16, então foi 2 dias depois que ela voltou sozinha. Mas nesse vídeo aí da volta dela, os fãs estranharam algumas coisas aí desses registros. Entre eles, ela ter voltado sozinha sem o namorado, mas, assim, na minha opinião, sei lá, o que ela falou fez muito sentido. Ela não aguentava mais ficar lá, queria voltar pra casa e foi embora. O segundo motivo que os fãs estranharam, porque o pescoço dela tinha marcas vermelhas, não eram marcas específicas, e ela não tava escondendo. No vídeo ela claramente mostra as marcas vermelhas, então eu não sei se aquilo foi durante a viagem, foi no mesmo dia, vai ver ela bateu, fez alguma coisa. Enfim, mas as pessoas estranharam aí as marcas vermelhas que ela tinha no pescoço. E tinha o fato de que ela parecia estar menos radiante na volta do que na ida. Então ela parecia estar mais quietinha, mais de cara fechada, não muito animada. Mesmo que ela demonstrava, assim, estar muito feliz por estar voltando pra casa, ela deixou isso bem claro. Não dá pra dizer muita coisa também, porque quando você volta de uma viagem, você fica triste. Vamos concordar, por mais que você queira muito voltar pra casa, você fica triste, você fica depressivo. Então, não sei. Ela podia só estar cansada, sabe? Podia ter brigado com o Liam, porque ele queria ficar, ela não queria. Qualquer coisa desse tipo, ela podia estar só chateada ali com alguma coisa nesse sentido. A única coisa que apareceu aí de informação, né, sobre a Kate depois disso tudo acontecer, foi que ela se pronunciou pelas redes sociais lá no Instagram. Ela postou um mini textinho agradecendo o Liam pelos momentos bons e lamentando a morte dele, falando que ama ele, que estava em luto, que ele era um cara incrível, blá blá blá. Muitas pessoas acharam que a mensagem que a Kate fez nas redes sociais foi muito fraca e curta para uma situação muito forte, porque ela estava com ele há 2 dias atrás. Mas, gente, não tem como falar um negócio desses. Porque como que a gente vai saber como a mulher tá no off? Ela pode estar depressiva, ela pode estar se culpando, ela pode estar, tipo, louca, entendeu? Ela pode estar extremamente chateada, passando talvez pelo pior momento da vida dela, e a gente quer cobrar que ela vá nas redes sociais escrever um texto decente pro cara, sabe? Tipo, ela deve estar em choque ainda, ela não deve estar e ela deve ter escrito essa mensagem pequena, curta e rápida, só pro povo parar de encher o saco, só pra dizer que ela disse alguma coisa, entendeu? Mas ela deve estar ainda em choque, o negócio acabou de acontecer, ela tava com ele agora, praticamente, e o cara morreu, então não dá pra ficar assim, cobrando alguma coisa das pessoas desse jeito. Premiações e reconhecimentos. É muito engraçado as premiações desse cara. Minha mãe vai rir muito. Dá um pouquinho de vergonha alheia, lá no fundo, assim. Detalhe, não tem nenhuma premiação musical. Tem uma aqui que pode ser, mas ela é uma coisa muito específica, então eu acho que é mais de artista do que de música mesmo, sabe? Mas, o primeiro prêmio que ele ganhou foi em 2013. Ele ganhou o prêmio de Gato Internacional. Gato Internacional. Sim. Entendi. Pela Capricha Awards. Aí, em 2013 também, ele ganhou o prêmio que se chama Prêmio Mais Importante. Esse é o único que deve ser de artista, porque é um prêmio lá da cidade dele, o nome da premiação ou do que seja tá aparecendo aí em cima pra vocês, porque só Deus pra falar isso aqui, não tem condições. Em 2015, lembra que eu falei pra vocês que ele posou lá pra capa da revista Atitude? Então, isso foi porque ele ganhou o prêmio de Homem Mais Sexy do Ano. Ele ganhou na Atitude Awards, posou pra capa e fez a entrevista, porque ele ganhou esse prêmio. Ele ficou em
67º? Não, é 77. 80º? Enfim, lugar 77. Na lista dos homens mais sexys de 2012. Aí ele ficou em 48º na lista de homens mais sexy de 2013, da Glamour Up, então ele ficou 77 em 2012 e 48 em 2013. E ele ficou em 9º na lista de bem vestidos em 2014 pela GQ Up. Essas as premiações dele de homem bonito. O Liam Payne fez muito sucesso como parte do One Direction e tem uma bela história aí de início de carreira, realmente a história dele é muito legal. E ele é exemplo e influencia diversas pessoas, ele tem uma base muito forte aí de fãs e de seguidores. Porém, infelizmente, ele não conseguiu aí se manter na indústria depois do grupo, né, e seguir a carreira solo. O Liam era um homem muito talentoso e a gente consegue ver isso nas produções, não só do grupo, como nas produções dele. Não só isso, os meninos do grupo falavam que ele era o mais inteligente na questão aí musical, então na parte de composição, de produção, tudo. Eles falavam que ele tinha um ouvido e um olhar muito bom para música, então ele era muito talentoso realmente. Só que aquilo é o que eu falei, né? Não adianta nada você ser muito bom em uma coisa se você não tem uma boa base psicológica. E isso acontece com diversos muitos artistas ainda da indústria e muitos artistas muito grandes, tá? Exemplo disso é o Michael Jackson, que não tem uma boa base psicológica, que precisa de ajuda, precisa de um profissional e não vai atrás. E aí fica juntando aquela grande bola de merda até explodir. Então, assim, não sejam Liam, não sejam Michael Jackson. Vai procurar ajuda profissional, pelo amor de Deus. Não deixe explodir. Essa é a moral da história. Mas é isso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, sei lá, um momento aleatório do One Direction que você lembra aí do Liam Payne e sente saudade daquela época. Eu sinto muito. Não esquece de deixar o like, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que estão todas lá embaixo. Na descrição também é importante, porque o YouTube não tem a notificação muito certeira, né? Então lá eu vou estar sempre postando quando sair vídeo novo, além de outras coisinhas também. É isso. Um beijinho e até a próxima!